Olá, bem-vindos a mais um episódio de Quinta do Saber, e esse episódio ainda mais especial, porque é o 20º episódio. Eu fico muito grata desse projeto estar acontecendo, só eu sei como é difícil encontrar convidados que queiram abrir os seus conhecimentos de uma forma mais leve e tranquila, porque muita gente tem vergonha de falar. Gente, não tenham vergonha de espalhar conhecimento, porque todos nós precisamos conhecer e saber. Como este episódio é especial, não poderia de ter uma convidada ainda mais especial que todos que já foram, que é a minha amiga Aline Pastori. Aline, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, Rê, de coração, viu? Agradeço muito. É muito bom ter esses momentos de partilha, né? Com Muito certeza. bom. Eu fico muito feliz também, fico muito emocionada. Eu adoro conversar com as pessoas que têm total sintonia com tudo que eu penso e faço, e a Aline é uma dessas pessoas. Gente, vou aproveitar agora para apresentar oficialmente a Aline. Ela é fundadora do Instituto Yantra, lindíssimo é o Instituto, viu, gente? Ela é terapeuta holística, psicoterapeuta transpessoal e consteladora familiar. Atua há mais de 20 anos como terapeuta e educadora emocional. Ela é coach pelo sistema ISOR e consultora especializada em bem-estar. Coordena todas as atividades do Instituto e o curso de formação de terapeuta holístico, que possui um método criado a partir de sua experiência pessoal de atendimento. É autodidata, uma observadora da mente, das emoções e do comportamento. Realizou diversas formações na área da naturopatia, dentre outros cursos e processos de aprofundamento pessoal. E é verdade, viu, gente? Nós nos conhecemos numa dessas formações que a Aline fez, e eu sou Legal. prova do quanto que ela é buscadora, mas acima de tudo, realizadora de tudo que ela estuda, de tudo que ela aplica. Então, posso afirmar a veracidade de toda a experiência que ela vai compartilhar com a gente aqui. Então, eu já começo com a primeira pergunta, que é: o que você sabe? Nossa, Rê, que difícil, né? É interessante isso, né? Eu tava ouvindo você falar, quando a gente tem que escrever sobre a gente, assim, né? Eu não gosto muito disso, né? Eu tava ouvindo você falar, ela faz isso, fez isso e aquilo. Eu acho muito interessante. A gente ouvir, né, sobre a gente, assim, né? Eu tava ouvindo você falar e ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, é tanta coisa, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa ainda, né, para saber, assim, para conhecer, para aprofundar. Mas eu acho que essencialmente, Rê, o que eu sei é que todos nós temos capacidade de aprendermos a nos observar. E eu acho que essas minhas aspirações me levaram a uma habilidade, né, uma habilidade de talvez ensinar outras pessoas a também observar, se observarem, né, ou se escutarem essencialmente, se sentirem, né? Porque toda a minha jornada começou desse lugar, né? Um desejo genuíno de querer compreender, dar nome às coisas que eu sentia, né? A minha sensibilidade diante das coisas, entender isso, né? Então eu acho que hoje eu me tornei uma pessoa hábil em ensinar as pessoas a fazerem isso consigo mesmas e com outras pessoas também, né? Acho que caminhos de escuta, de acolhimento. Acho que é essencialmente isso, assim. Até me arrepiei agora, porque eu aprendi com você um termo que você falou agora, que é importante demais nessa parte terapêutica, que é justamente a escuta terapêutica. Então, Sim. sim, é verdade isso, ela sabe muito disso, gente, muito mesmo. Então, eu já vou emendar na segunda pergunta, que é: como esse conhecimento mudou a sua vida? Como mudou muita coisa.
né, Rê? Muita Oh, coisa. oh. Eu acho que assim, o caminho começou com a naturopatia, né? Se me sentia muito atraída por coisas que dentro do meu núcleo familiar não eram coisas comuns, não se falava, né? Então eu gostava de saber, eu tinha essa pegada mais filosófica diante da vida, isso não fazia muito parte do meu universo, né? Do meu universo familiar. E aí, eu vou falar um pouco, acho que falar como mudou a minha vida, eu vou falar um pouquinho da história inicial, assim. Eu tive uma mãe, tive não, tenho uma mãe que na minha infância, eu falei tive porque na minha infância ela trabalhava muito, né, muito. E aí, ela passava muito tempo sentada e ela tinha dores nas costas, dores na lombar, e ela travava, e eu mexia nela, eu tocava nela, eu sempre gostei de tocar nela, né? E gostava de tocar as pessoas. E aí um dia eu falei para ela que eu queria aprender a fazer isso formalmente, porque ela era atendida por um oriental que chamava Dr. Massal, e ela falava assim para mim: "Nossa, Aline, você às vezes faz que nem o Dr. Massal". E aquilo me tocou. E aí eu falei: "Bom, eu acho que eu quero estudar, quero entender um pouco mais isso". Eu tinha 14 anos. E aí eu fui fazer esse curso, né, de massagem. E aí eu falo que desde lá, desse momento, eu nunca mais parei de tocar as pessoas, mas esse tocar foi se modificando. Mas como isso me transformou, né? Eu era uma menina muito sensível e sofria bullying na escola, né? Sempre assim tive uma infância, eu fui assim obesa, enfim, tinha várias questões internas mal compreendidas. E quando eu comecei a massagear as pessoas e tocar as pessoas, eu comecei a sentir uma transformação profunda em mim. E tudo foi se modificando, a forma de eu enxergar a vida, a forma de eu sentir o meu corpo, a forma de eu me relacionar. Então eu vivi um processo de cura através do estudo das terapias naturais, né, da naturopatia. Então o caminho começou por mim, né, eu me conhecendo e eu entendendo e eu observando como essas coisas me transformaram, como eu fui me tornando uma pessoa mais leve, mais livre, mais espontânea, né, sem medo de manifestar o meu olhar, né, o meu olhar que não era tão confortável para as outras pessoas. E aí, como esse conhecimento me transformou, eu acho que ele me transforma ainda, diariamente. Né? Eu acho que uma das coisas que eu descobri estudando a naturopatia e a escuta e o acolhimento é que a gente está em transformação o tempo todo. Então, hoje eu me sinto muito mais íntegra com relação a quem eu sou, a minha essência. Eu estou cada vez mais perto daquilo que eu sinto que eu sou, mas sinto que ainda tenho muita coisa para transformar. E essa é a base acho que de qualquer conhecimento, é a gente descobrir que a gente ainda não sabe tudo, né? Que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Acho que é isso. Lindo, Acho lindo que eu isso. falei tanta coisa, É não sei se eu nada, te não. respondi. Respondeu sim, porque como eu sempre falo aqui nesse programa, né? Eu acho que o fundamental é a gente viver de verdade aquilo que a gente acredita. E você é uma pessoa que vive o que você acredita, o que você estuda, o que você sente. Então, essa explicação, ela tem realmente tudo a ver com a pergunta, sim, porque a partir dessa experiência é que esse conhecimento foi te transformando e também possibilita com que você ajude as pessoas a se transformar, que é justamente essa terceira pergunta, que é como você compartilha esse conhecimento. Uhum. A forma, hoje, o formato é o curso, né? O curso de formação em naturopatia, que surgiu depois de muitos anos atendendo pessoas, né? Eu comecei, literalmente, aos 14 anos, eu comecei a atender pessoas. E depois, obviamente, inclusive quando a gente se conheceu numa formação, né? Eu comecei a estudar, nunca mais eu parei de estudar, de querer conhecer, saber os recursos da naturopatia. Num dado momento, eu percebi que os meus clientes, eles não vinham
essencialmente para as técnicas, para receber os recursos, mas eu comecei a acompanhar pessoas no seu processo de desenvolvimento pessoal. E claro que tiveram algumas pessoas importantes na minha vida que me ajudaram a constituir esse formato, mas eu percebi que as pessoas começaram a vir para um processo, né? Então as pessoas ficavam, eu não fazia atendimento pontuais. E aí eu comecei a me questionar, e eu era questionada pelas pessoas, como você consegue viver disso? Como você, por exemplo, muitas pessoas que se formaram com a gente, né, Rê, naquela época, hoje ainda não atuam, né, não estão inseridas, né? A gente sabe que todo o caminho, ele precisa de dedicação, persistência, né? E as pessoas me questionavam, nossa, como você consegue viver disso, né? Assim, e aí eu comecei a entender que tinha um diferencial no meu trabalho, que era esse lugar de acompanhar, da escuta, do acolhimento. E aí esse trabalho ele aconteceu durante alguns anos, e lá no meu retorno de Saturno, perto dos 28 anos, eu senti que eu precisava transbordar isso, que isso precisava tomar um outro lugar, uma outra forma. E aí eu senti esse desejo de ter a formação, né, em naturopatia. Mas desde o início eu entendi que a base do meu trabalho é o acolhimento, a escuta e o diálogo. Então, como eu ensino isso, eu ensino a gente usar os recursos, né, a gente utilizar os recursos da naturopatia, mas não como centro do processo, porque o centro é o encontro, o centro é o diálogo, o centro é o encontro entre o cliente o cliente e o terapeuta, e como a gente conduz esse diálogo, esse processo, para mim é muito mais importante do que os recursos. Então, dentro da nossa proposta. Então, o que eu faço hoje é ensinar os alunos a utilizarem os recursos da naturopatia, mas tendo como centro do trabalho o encontro, o diálogo, a escuta, o acolhimento e sabendo conduzir um diálogo. Porque tem uma coisa curiosa, sabe, Rê, que eu percebi, e acho que você percebe isso também, que quando a gente começa a atuar com os recursos, sejam eles quais forem, mas desde que eles passem por esse lugar de autoconhecimento, de harmonização, né? É inevitável, por exemplo, quando você faz um mapa astrológico, é inevitável a pessoa trazer conteúdos dela, não é? É inevitável. Quando você está aplicando quiropraxia, quando você está, depois de algumas sessões, é inevitável, a pessoa vai trazer conteúdos dela. Quando você está aplicando acupuntura, você faz algumas sessões, inevitavelmente a pessoa vai trazer conteúdos dela. E o que eu fui entendendo? Que eu precisava ficar boa em fazer essa escuta, porque inevitavelmente o cliente ele vai trazer conteúdos para a gente. Então, se a gente sabe disso, a gente precisa também profissionalizar esse encontro, esse diálogo e essa escuta. O que eu posso falar para uma pessoa? Como eu conduzo um diálogo terapêutico que não fique dentro desse lugar de achismo ou de eu sinto que você deve fazer isso ou que você deve fazer aquilo? Isso me incomodava muito dentro do processo da terapia, da naturopatia, que eu falo assim, conhecer os recursos, né, da naturopatia, ter acesso a determinadas coisas, nos traz um poder, né, pessoal. A gente se sente um pouquinho empoderado, assim, você fala, nossa, isso aqui é até meio mágico, né? O que faz um aroma, um óleo essencial, um floral, a gente vê a transformação acontecendo na pessoa, né? Mas é muito delicado porque tudo isso mobiliza a energia do outro, mas até onde a gente pode interferir? Como é que a gente vai fazer essas intervenções, né? Como é que a gente vai conduzir aquilo que o outro está mobilizando dentro dele, né? Então eu fui percebendo que era muito importante a gente ter esse cuidado de saber fazer essa escuta e conduzir um diálogo de modo que a gente não entre nesse lugar do guru terapeuta, sabe? Sim, sim.
como se a gente soubesse mais do cliente do que ele mesmo, né? Faça Muito isso, bom. faça aquilo. Não, e além disso, né, Aline, acho muito importante isso que você está trazendo, porque a gente que trabalha com formação de pessoas já há bastante tempo também, viu, gente? A gente não vai ficar falando muito disso, mas enfim, todo mundo sabe que isso acontece nos atendimentos e se trata isso de uma forma um tanto quanto, papo terapia, que você está deixando bem claro, e eu agradeço, que é muito além disso, muito além. Muito E, tam- além. e deixar bem claro a responsabilidade terapêutica, né? Então, eu acho que é Exato. isso que você está tentando trazer para a gente, o quanto que a gente, sim, como terapeuta, é responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente leva para o cliente. Então, você saber como fazer isso é realmente o diferencial do atendimento. É. Tem um. Posso falar, Rê? Claro, Tem um ponto disso que é assim, eu sempre digo assim, né? A gente, quando a gente não tá bem, em qualquer coisa na nossa vida, a gente tá em sofrimento, tem alguma coisa nos perturbando, a gente fica muito mais vulnerável àquilo que o outro nos traz, né? Então, assim, se alguém diz assim, olha, isso aqui é bom porque você está em sofrimento, e você, né, se torna aberto às coisas. Então, o ambiente terapêutico, ele tem isso. Uma pessoa, quando chega para o processo terapêutico, ela está num estado muito vulnerável, ou por uma dor física, ou por um desconforto emocional, ou por uma perturbação mental. E a gente, enquanto profissional, enquanto terapeuta, precisa entender que há uma vulnerabilidade e que tudo que você falar, eu me lembro que teve uma vez um professor meu que falou assim, olha, e aquilo se encaixou muito para mim, que foi assim, existe um lugar no ambiente terapêutico que é muito vulnerável, né? E que o terapeuta precisa ter clareza de que tudo aquilo que ele falar para o cliente em estado de vulnerabilidade vai sentir com uma força muito grande e com uma confiança também, porque se ele está ali, ele está confiante no que você está propondo para ele, conduzindo para ele. Então, a gente pode sim, né, facilitar processos de cura, mas se a gente não tiver responsabilidade, como eu já vi muito, a gente pode atrapalhar também muito a vida das pessoas se a gente não tiver essa responsabilidade, né? nossa, nem fale, nem fale. E acho ainda fundamental, ainda mais nos dias de hoje, viu, gente? Ainda mais nos dias de hoje, com tanta facilidade que a gente tem acesso à informação, bababá, a gente saber bem onde a gente está indo, com quem a gente está se envolvendo, que tipo de formação a gente está fazendo, porque é necessário, sim, essa responsabilidade que, infelizmente, a gente não consegue mais ver em todos os setores, né? Não só na parte terapêutica, a gente sabe que hoje em dia o mundo é muito estranho, muito É, aberto a tudo, né? Então acho que cabe cada vez mais cada um de nós manter essa lucidez para poder escolher bem as coisas. E como ela falou de astrologia, o ano que vem, gente, promete, vamos manter nossa lucidez. E se você precisar de uma ajuda terapêutica, por favor, procure um bom profissional. verdade, verdade. É, E eu acho que assim, hoje isso que você está falando, né? As pessoas, a gente se inclui nisso também em determinados aspectos, né? Eu falo não as pessoas lá fora, nós todos, né? A gente vai estar se esquecendo um pouco do processo das coisas, né? Ninguém se torna algo de um dia para o outro, né? Eu não sei se você se sente assim, mas eu, apesar de já ter percorrido muitas coisas, de já ter, né, começado lá com 14 anos, eu ainda sinto que eu tenho tantas coisas para desenvolver, né? Então, eu acho que essa quantidade essa liberdade que a gente tem, não é liberdade, mas esse acesso todo que a gente tem, esse acesso todo que a gente tem, essa facilidade de acessar conhecimentos, né? Às vezes faz com que a gente não tenha clareza da fonte, né? Ou do tempo que a pessoa já está ali fazendo aquilo, construindo aquilo, né? e Eu acho que acho. hoje a gente sabe bem a diferença que faz a experiência.
né? Sim, Então, hoje, é que nem você falou, né? Eu falando aqui de você, e você ter essa consciência de quanta coisa você já viveu, quanta coisa ainda tem a viver. Ainda bem que a gente acredita na eternidade. Ainda bem, porque é muita coisa que a gente tem que aprender mesmo, é muita coisa que a gente tem que fazer. Temos a eternidade, ainda bem. Mas é isso, a gente hoje que temos a experiência que temos, conseguimos dizer isso, perceber isso, e realmente faz toda a diferença, gente. É, como a Aline falou, desde os 14 anos ela vem com essa pegada filosófica. A superficialidade do mundo hoje incomoda um pouco as pessoas que gostam de conhecer a fundo, de se aprofundar nos conhecimentos, enfim, seus processos. Então, fica aqui a dica de que é importante demais a gente aprofundar os nossos conhecimentos. Vou aproveitar verdade. essa interrupção porque eu acho que nós estamos caminhando para a quarta pergunta, que na verdade não é uma pergunta, e sim eu brinco que é uma dica, porque conselho a gente também não dá, mas uma dica é que o que todo mundo deveria saber? Que todo mundo deveria saber que todos nós temos direito de nos expressar. Você começou falando sobre isso, né? Oi. E eu acho que isso tem muito a ver com tudo que, de alguma forma, eu faço na minha vida profissional, porque o ambiente terapêutico é um ambiente de expressão. E eu percebo cada vez mais o quanto as pessoas se sentem encerradas, né, caladas, né, calam os seus sentimentos, os seus pensamentos, como a gente, de um modo geral, tem dificuldade de se ouvir e comunicar aquilo que a gente realmente sente e pensa, né? Sim. Então, eu percebo dentro do ambiente terapêutico que essencialmente 90% dos nossos problemas, né, é uma dificuldade que a gente tem de se permitir pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas e expressar o que a gente sente, né? Ou não saber expressar o que sente, né? Treinar essa expressão. E isso é tão vivo dentro do ambiente terapêutico, né? É altamente curativo, né? Para além de todos os outros recursos, eu falo assim, a síntese de todo o processo é uma forma de expressão, é você se expressar. Então, se eu tenho um sintoma físico, se eu tenho uma bursite, né? Em algum momento eu vou ter que expressar algo com relação àquilo, né? Que meu corpo somatizou. Então, de alguma forma, eu percebo assim que a gente, todo mundo deveria saber que pode se expressar, né? Que pode falar do que sente, né? Acho que isso, dentre muitas outras coisas, mas eu acho que isso é uma coisa importante. Eu concordo com você, ainda mais a gente vive um momento com tanta facilidade, como a gente está conversando aqui, né? Com tanta facilidade, parece que cada vez mais a maioria das pessoas vai se fechando e não se permitindo essas trocas, né? Essa Sim, questão também que a gente viveu aqui, estamos vivendo ainda, terminando, sei lá, se terminando, renovando, essa coisa da pandemia, o que também favoreceu ainda mais o isolamento e pode ter tornado maior essa dificuldade dessa troca, né? Então, eu acho que sim. cada vez mais é importante o processo terapêutico. A gente segue muita gente, a gente estuda muito, todas as pessoas, eu e a Aline, a gente gosta muito do Newton Schultz, ele vive recomendando as pessoas procurarem terapeutas, considerarem o seu processo terapêutico. A gente não consegue fazer nada sozinho, gente. A gente não veio nesse mundo para resolver nossas coisas sozinhos. Então, é importante demais isso que a Aline está dizendo. A gente tem que se permitir falar, se expor, colocar para fora o que a gente sente, trocar. Eu acho que isso é fundamental para a gente como ser humano. Sim. E fazer isso de forma consciente, né, Rê? Porque eu falo assim, essa expressão a qual eu estou me referindo não é aquela expressão que você vomita as coisas nas pessoas, né? É uma expressão genuína, é quando você consegue se sentir autorizado a sentir e falar sobre o que você sente, né?
Então, no ambiente terapêutico, quando a gente acompanha processos, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim pra gente, né? Eu não sei se eu posso falar isso, eu me sinto desconfortável em perceber que eu sinto isso e como eu vou falar isso, enfim. Acho que isso é importante. Eu nem te falo, gente. A Aline me conhece já há bastante tempo, sabe? Eu mesma sou uma pessoa que tem muita facilidade de me comunicar, de falar, mas em alguns momentos eu me atrapalho nessa forma de expressão, justamente como ela falou. Às vezes, se a gente está bagunçado emocionalmente, você vomita em cima do outro tudo aquilo e nem se dá conta. É bom dizer isso aqui, porque como a minha última entrevistada, a professora de yoga, disse que professor de yoga também grita com os filhos, então, quem está no processo terapêutico também está passando pelo processo terapêutico. A gente, como profissional que orienta Sim. outras pessoas, muitas vezes a gente tem mais habilidade justamente porque a gente já passou por aquilo, que foi o que a Aline disse no começo. Ela passou por toda essa transformação nela, o que trouxe essa habilidade para com que ela conseguisse orientar melhor as pessoas. E eu sempre brinco, quando a gente passa pela coisa, a gente cria uma empatia ainda maior. E se a gente tem a ferramenta adequada, realmente a gente consegue ajudar as pessoas. Então, eu fico muito feliz. Eu mesma já aprendi muito com a Aline, gente. Eu aprendo muito com todas as pessoas, mas particularmente com a Aline, nós já vivemos alguns bons momentos, não tão bons momentos, e que foram muito bons para o meu Acho aprendizado, que é para a mútuo, minha, né, com Rê? certeza, para a minha evolução. Relacionamento é Então, mútuo. é isso, e o importante é isso, é a gente querer estar com as pessoas, se relacionar, se conhecer, se transformar. Então, não vou eu mais falar, porque você é a entrevistada, e agora é aquele momento que eu deixo aberto para os meus convidados falarem um pouquinho mais sobre si, sobre o seu trabalho, ou sobre o que quiser, por favor, Aline, fique à vontade. Rê, quero agradecer essa oportunidade, esse papo. E não sei, Rê, eu acho que o autoconhecimento. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar agora, que é assim, tem uma. Agora eu me lembro até que você me marcou num post lá do recentemente você me marcou, né? Eu até vou aproveitar aqui esse nosso encontro para te responder, né, sobre isso. Que o que acontece? Hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas falando que a gente já precisa ultrapassar, né? Tá ultrapassada essa coisa do autoconhecimento, o alto, né? O alto, tudo é o alto, né? O meu, o alto, a selfie, né? Mas sabe, Rê, eu penso assim, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Considerando que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem ainda efetivamente acesso a muitas das coisas que a gente sabe, conhece, as oportunidades que a gente tem, os privilégios que a gente tem. Quando a gente, nós seres humanos, a gente se acostuma muito fácil com as coisas, né? A gente se acostuma, é fácil. A gente não sabe, a gente não percebe isso, mas é fácil se acostumar com as coisas. A gente se acostuma fácil. E a gente se sente enfadado também muito fácil. Então, se eu escuto muito uma coisa, aquilo daqui a pouco já tá assim, é como se eu já soubesse. Está entendendo? Então, eu sempre falo assim, existe uma diferença entre eu saber o que é autoconhecimento e eu viver autoconhecimento, né? Então, uma coisa é eu falar, eu ouvir autoconhecimento, autoconhecimento, você tem que se conhecer, autoconhecimento. Daqui a pouco você tá um mês ouvindo autoconhecimento, você fala assim, ai que saco esse negócio de autoconhecimento, né? Só que existe uma diferença enorme entre eu saber que uma coisa existe ou que é aquela coisa e eu viver essa coisa, né? E eu, diferente do que muitas pessoas andam falando, eu penso que autoconhecimento não é egóico. Autoconhecimento é expansivo. A gente se conhece um pouco melhor, nos conhecer um pouco melhor nos permite melhorar as nossas relações, nos permite nos aproximar mais das pessoas e não nos afastar delas. Então, eu não consigo enxergar o autoconhecimento como um lugar de egoísmo, um lugar egóico, sabe? Eu, meu. Então,
Imagine que para nós, que há muito tempo estudamos esses conteúdos, a palavra autoconhecimento é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Mas para muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, isso é uma novidade. E para muitas e muitas pessoas, entrar nesse lugar de se permitir de verdade, se perguntar o que sente, o que pensa, o que pode escolher coisas diferentes nas suas vidas, né? Para muitas pessoas ainda é uma novidade. Então eu falo assim, imagina, é como se de 7 bilhões de pessoas, para mais que tem no mundo, uma parcela tem acesso mais fácil, tem essa liberdade de escolha, de se perguntar se quer, o que pode, o que não pode. E muita gente não vivencia isso, né? Quantas pessoas que a gente conhece à nossa volta, que a gente vê as pessoas encerradas nas suas vidas e que elas acham que elas não podem sair desse lugar onde elas estão. Então, eu penso assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque aquilo que não é porque a gente fala muito de alguma coisa que a gente já vivenciou isso. Muito pelo contrário, eu acho que quando começa a falar muito, é o momento que para aqueles que já falam muito sobre isso, já parece estar ultrapassado, mas esse é exatamente o momento em que muitas pessoas que antes não tinham acesso a isso, não se permitiam pensar sobre isso, estão tendo a possibilidade de pensar e refletir sobre esses conteúdos. Não sei se eu me fiz entender. Não, fez sim, fez sim. Eu acho incrível que você está falando sobre isso, que eu te marquei mesmo no post, porque eu concordo com você, inclusive, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes. E é incrível, porque eu até estou fazendo isso na aula agora, sabe? Tenho pedido para os alunos, quando chegarem em casa, fazer uma listinha simples de 5 coisas que gosta. 5 coisas que a pessoa gosta. Não que o filho dela gosta, que é o companheiro, a companheira, o pai, mãe, primo, irmão, não. A própria pessoa. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Né? Então, eu Tem. acho que tem tudo a ver, sim, com isso que você está falando, e acho muito legal chamar a atenção de todo mundo que assiste a gente aqui. Compartilhem, viu, gente, com as pessoas. É importante demais a gente saber da gente. Que isso, a gente tem que saber, sim. É importante. Vamos ouvir aqui a dica de Aline, por favor, apliquem. Acho que não é uma dica, né? É mais uma reflexão, né? Sim, sim, mas é isso. O intuito desse programa, e acho que de nossas vidas, no fim das contas, eu concordo com você. Eu sempre brinco, no mundo de Renata, todo mundo saberia de si. No mundo de Renata, todo mundo tem consciência do seu próprio corpo, mas o mundo de Renata não é o mundo de todos, como você mesmo disse. E sabe, Rê, para mim é tão sem sentido essa história de que autoconhecimento está ultrapassado, porque olha só que loucura, né? Existe uma grande parte de nós mesmos que a gente só conhece no relacionamento com o outro. Existe uma parte de nós que a gente só vai conhecer se relacionando. Então, se a gente de fato é comprometido com o nosso com o nosso autoconhecimento, a gente não evita o relacionamento, a gente não evita o outro. E quando eu falo evitar o outro, não é só o evitar do contato, mas é do experienciar com o outro, né? É estar também para o outro. Então, se você consegue estar para o outro, você consegue estar para você. Se você consegue estar para você, você consegue também estar para o outro. Então, o autoconhecimento, essa ideia, assim, acho que mais essencial do autoconhecimento tem a ver com relacionar-se e não com o lugar de evitar o relacionamento ou de não estar com o outro ou não estar aberto ao outro, entende? Eu acho que é o oposto disso. Não, com certeza. E legal a gente estar trazendo isso também, porque esse programa vai ao ar aqui bem justamente nessa época de fim de ano, onde todo Verdade. mundo já começa a fazer a maioria acho que tem, né, esse momento de, olha, vamos pensar o que que eu quero para o ano que vem, como que foi esse ano. Então, é uma boa oportunidade também para fazer esse balanço, para começar a entrar em contato
mas consigo próprio. Então, eu acho que, como coincidências não existem, eu fico ainda mais feliz desse episódio ir ao ar nesse momento, com esse tópico que a gente está abordando aqui, com esse tema, com esse assunto que é tão importante para todos nós. Então, eu fico mais uma vez grata e muito Eu feliz que por tudo agradeço, isso. Rê. Eu Muito que bom. agradeço. E agradeço também essa sua motivação genuína em fazer esse movimento, né? Porque eu bem sei como a constância das coisas, constância não é uma coisa fácil, né? E você já está aí 20 semanas fazendo isso, né? E gerando benefícios para as pessoas. Então, tem um grande valor isso também. Então, talvez eu, em nome aí desses seus 20 convidados, desses 20 programas, né? E de todas as pessoas que te acompanham, quero deixar aqui essa gratidão, né? Por você estar sendo um farol, né, de luz para as pessoas, com essa sua motivação, esse seu desejo genuíno de levar conhecimento para as pessoas. Ah, querida, obrigada, obrigada, agradeço mesmo. Também estou querendo você, eu também não gosto muito disso, mas estou aprendendo a aceitar elogios, a gente tem que aprender a receber. É que a gente é tão assim, crica, que a gente não quer ficar estimulando vaidade, sabe? Então é por isso que a gente tem uma cruz É, assim com elogio. Mas a gente vai aprendendo também a reconhecer o mas é nosso importante valor. reconhecer isso, é importante reconhecer, né, Renata, isso, porque assim, a gente sabe como é difícil a gente se manter nas coisas, né? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa realizando alguma coisa, você falou no início, né, uma pessoa realizadora, né? Você falou assim de mim, mas você também é uma pessoa realizadora e eu acho que isso serve para todos nós, né? É muito mais fácil a gente enxergar o que a gente não faz de bom do que as coisas que a gente faz de positivo. E todas as vezes que eu não sou uma pessoa que não falaria se eu não sentisse isso de verdade, né? E você sabe disso. E eu tenho uma carta, né, quando eu ouço sobre isso, do oráculo xamânico, lá do caminho do sagrado, que é a carta assim da vitória, de contar seus golpes, né, de contar suas vitórias, né. Então, assim, é importante, e eu acho que isso cabe também para esse nosso final de ano e cabe para o nosso dia a dia, que nós todos fazemos muitos esforços no nosso dia a dia, né? A vida tem muitas demandas, como a Dani falou lá no programa dela, né? Que eu assisti. É uma loucura, né? Dois filhos pequenos, eu também, muitas demandas. Então, mas é sempre importante a gente ter um momentinho para agradecer e para não é só agradecer, mas é para celebrar as coisas que a gente consegue fazer, as nossas conquistas. Porque senão a gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e quando a gente não celebra, é como se não fizesse tanto sentido tudo que a gente vai fazendo, né? Porque é importante a gente reconhecer e celebrar as coisas que a gente faz. E eu acho que, assim, para mim, por exemplo, que sou uma virginiana, né, que sou orcaholic, a celebração é uma coisa muito importante, tem que entrar no meu dia a dia, porque senão fica pesado, né? E quando a gente observa pessoas fazendo movimentos genuínos como o seu, é importante também a gente validar, porque quando a gente está fazendo, a gente sabe quanto é trabalhoso fazer as coisas. Então é importante a gente reconhecer também quando as pessoas estão fazendo coisas verdadeiramente boas e estão beneficiando pessoas e precisam saber disso, né? Obrigada, querida, obrigada. Por isso que eu falo, olha, gente, estão passando aqui agora os contatos de Aline, então vocês, por favor, também acessem as redes sociais dela, site, Instagram, assiste Quinta do Saber, compartilha com as pessoas, prestigiem nossos canais do YouTube, não assiste televisão, não. Vamos levar coisa Não, boa para o mundo. A gente é pessoa motivada de verdade, a gente se importa em deixar um bom legado, então é isso que mais motiva todos nós aqui. É por isso que nasceu Quinta do Saber, justamente com esse propósito de espalhar conhecimento. A galera sabe, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, não, viu, gente? O propósito não é esse. Se puder ganhar um dinheirinho, a gente aceita, porque está na matéria. Mas o grande objetivo desse programa, enfim, acho que das nossas vidas, é realmente a gente poder acender a luz que existe dentro de nós. Cada um de nós tem uma luz interna, a gente acredita nisso e a gente poder fortalecer essa luz para espalhar ela para quem quiser compartilhar, quem quiser acender a sua luzinha também
Então, vou aproveitar também esse momento aí de encerramento de ano, desejar a todos vocês que nos acompanham excelentes festas. Eu não sei se vou ficar de férias deste programa ainda, não pensei sobre isso, mas provavelmente. Então, já aproveitando aqui esse momento de encerramento, para desejar tudo isso de bom para todo mundo, que aproveitem bastante esse momento, que possam aproveitar as informações desse episódio, um episódio aqui, para mim, particularmente, riquíssimo em conteúdo, em coisas boas, em bons conhecimentos. Mais uma vez, agradeço você imensamente, Aline, por estar aqui Eu que comigo, agradeço, Rê. que a gente Eu que pode agradeço. continuar, que a gente possa continuar compartilhando o que a gente busca de melhor para a gente, o que a gente faz de melhor para a gente, para os outros, e que a gente possa fazer desse mundo um lugar muito melhor, cada vez melhor do que ele já é. Sim, eu que agradeço, Rê. Muito obrigada, viu? Obrigada, Adorei. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.